Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Por favor, abram as Bíblias em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Nós vamos ler alguns versos em Lucas e depois em João. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. No livro, a página 101. Meus irmãos, enquanto você acha, eu quero louvar a Deus mais uma vez por esse dia, pela oportunidade de estar com os irmãos. Quero agradecer de coração ao pastor Newton. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela amizade que a gente constrói aqui. Pastor Lediel, os pastores aqui, pastor Cleiton, pastor Alessandro, que é meu amigo, pastor Linderson, um amigo que a gente fez aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, que eu conheço só de internet, e agora a gente está se vendo. Que bênção estar aqui. Obrigado, pastor. Quero agradecer a Deus pela vida dos alunos do CTM Vida. Deus abençoe vocês, me receberam muito carinho lá hoje, obrigado, bênção mesmo. Eu estou começando assim, agradecendo vocês, porque eu acho que vou pegar um pouco pesado, então eu já vou começar, passando a mão primeiro. Amém, irmãos? Tomara que você suporte, que a coisa vai ficar meio apertada hoje. Mas, amém, Eu fiz isso de propósito, deixei para o final, as primeiras mensagens dão uma acalentada, para quando chegar no final você já está preparado para o que vai vir. Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, diz assim, Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Agora João capítulo 13. João capítulo 13, versículos 3 a 5. João capítulo 13, versículos 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém. Pode sentar. Quem tem o livro aí, página 101, é isso? 101. O tema dessa noite: Cristo é tudo na liderança. Irmão, Cristo é tudo na sua liderança? Pensa. Geralmente a gente tem palavreado gospel muito bem decorado. A gente tem grito de guerra cristão muito bem decorado e enfatizado. A gente gosta dessa coisa, de dizer, não, Cristo é tudo em mim, Cristo é tudo na minha liderança. Mas grande parte das pessoas que trabalham com essas falsas certezas, na hora H, na hora que o bicho pega mesmo, esquece disso. Eu coloquei aí no texto, logo na abertura, que Lucas é o teólogo da missão. Toda a agenda missionária de Jesus é trabalhada em seu livro. A ideia central da teologia da missão em Lucas é só uma: toda unção que não desemboca em missão é demoníaca. Lucas começa em todo o seu texto, em todo o seu evangelho, a trabalhar em cima desse foco, que Cristo tem uma unção, e a partir dessa unção ele trabalha uma missão, porque unção que não desemboca em missão é demoníaca. E o que nós mais temos hoje é gente encharcado da unção, pingando unção, mas sem missão. Gente que fala de unção, que arrepia com a tal da unção, que vira as mesas da unção, mas que não trabalha, não tem suor. O avental sujo é o símbolo do ministério, de gente que trabalha, que faz diferença, que não fica no veraneio eclesiástico, dando passeios por aí. É gente que tem o que fazer, sabe o que vai fazer, e que usa a unção que recebeu para o trabalho. Porque Deus não trabalha com gente que fica dando volta por aí. A Bíblia diz que quem dava volta na terra era o diabo.
Tem muita gente que não trabalha, que esquece para que foi chamado. Eu queria que você raciocinasse comigo. Existiu alguém na terra que teve mais amor do que Jesus, sim ou não? Hein, irmãos? Teve alguém na terra que teve mais amor do que Jesus, sim ou não? Teve alguém na terra que teve mais unção do que Jesus, sim ou não? Portanto, do ponto de vista de Jesus, amar é unção. Quer amar? Seja cheio de unção. Quer ter unção? Seja cheio de amor. Toda vez que você ama a pessoa, que você ama o irmão do seu lado, que projeta a graça sobre o outro, você é cheio de unção. O nosso problema é acreditar que unção é uma coisa que se pluga a partir do púlpito. Eu ainda não achei, mas eu vou achar. Em algumas igrejas eu tenho certeza que aqui nesse quadradinho tem algum lugar que o cara pluga e acende. Por exemplo, está no congresso, de repente, a irmãzinha cantora oficial do congresso, está lá sentadinha no canto, não dá nem sinal de vida, nem de fumaça. Aí, de repente, o pastor fala assim, agora vamos ouvir a cantora oficial. No que a mulher sobe aqui, no espaço de um hino, que dura mais ou menos uns 3 minutos e alguma coisa, a mulher canta, ministra, prega, fala em língua, vai no céu e volta, depois senta lá e morre de novo. É ou não é? Até o próximo hino. Existe uma espécie de unção que só acontece aqui, ó. É a unção da pulpitocracia, ela existe no púlpito, depois do púlpito ela não tem vida, é um ministério eventual, acontece de vez em quando, mas não na vida, não tem desembocadura prática, ele existe aqui dentro, é alguém que move e é movido a partir do microfone, que só existe quando está de terno e gravata, ou que está fazendo um movimento eclesiástico, é gente que existe só para isso aqui, ó. É como a mariposa, atraída pela luz. Nós somos chamados para outro tipo de ministério. Um ministério que mesmo que não tenha holofote, não tenha luz, as cortinas fechadas, as portas fechadas, não tenha ninguém, as cadeiras vazias, só você e Deus, e mesmo assim a comunhão é perfeita, porque você sabe que a unção não depende das pessoas, mas do Deus que está com você nos quartos fechados da vida. Na mentalidade de Lucas, coloquei aí, ó, uma pessoa ungida é aquela que serve. Servo é o outro nome da unção. Lucas apresenta a agenda de Jesus sob uma lógica inquebrável. Olha a lógica. Oração, unção e missão. Unção e missão a gente até ouve falar, mas oração está sumindo da liderança. Nós temos hoje a maior tragédia da história da igreja evangélica brasileira. Nós temos no século 21 uma geração que não ora, obreiros que não oram. Em reuniões de obreiros eles não conseguem orar. Eles não têm vida de oração, não sabem o que é ter um quarto fechado, a conversa com Deus. O fracasso de muitos obreiros no púlpito é o seu fracasso a sós com Deus. Eles não conseguem ter tempo com Deus. Teresa d'Ávila dizia que muita gente não ora porque orar é ter uma amizade com Deus. E como eles não conhecem Deus, vai falar o quê com estranho? Não tem amizade com Deus, não vivem perto do trono de Deus. Aí ficam dando marmitex para a igreja, fica dando comida esquentada, baboseirada de psicologia. É uma espécie de mini Google de púlpito, coisas que você pode buscar na internet. Deus procura homens e mulheres da oração, porque na oração vem a unção, e da unção se faz a missão. É tão beabá isso, tão básico, mas a gente esquece. Sabe por quê? Porque orar dá trabalho, né? Primeiro que oração é um negócio que deixa você nu diante de Deus. Nós somos educados na sociedade de hoje para achar que a gente é Deus. Somos deuses, tudo se curva diante da nossa vontade. Só que quando eu vou orar, eu estou dizendo que preciso de algo, logo não sou Deus. A oração humilha meu ego. E muita gente não quer orar porque parte desse pressuposto perigoso e complicado de fazer vamos dizer, a falsa oração. Você já viu gente na igreja que ele faz todo um movimento na hora de orar? Tem gente na igreja que eu tenho até inveja da oração dele, tão bonito que é, né? Uma oração extraordinária, toda cheia de coisa, mas sem graça, sem vida. É estranho isso. Oração genuína tem a ver com conversa com Deus, com estar lado a lado da graça. Não tem a ver com o quanto eu consigo Deus se curvar diante de mim, mas com o quanto eu me curvo diante dele até me perder. Uma intimidade que seja tão genuína, que só sobre a graça de estar com ele, presença com presença, não precisa de mais nada. Qual foi a última vez que você gastou tempo com a presença daquele que te chamou? Se Cristo é tudo na sua liderança, Ele precisa ser o foco do seu tempo, o dono da sua agenda, o Deus que manda nas suas prioridades, Senhor das suas vontades. Se tem um hino da harpa que mexe com as fibras da minha alma, é um que diz assim: toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Como é difícil oferecer a Deus o nosso querer, nossas vontades, nossos sonhos. Eu tenho que dizer aos irmãos que eu sei que ao final dessa palavra, essa noite, Deus vai fazer uma coisa muito grande nas nossas vidas aqui.
porque existe um clima propício para isso. E eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração a tal ponto hoje, da gente sair daqui com a certeza de que Ele é tudo, em todos, para todos e trabalhando através de todos. Eu coloquei aí, a advertência que paira em todo o livro de Lucas é que não adianta viver na estratosfera espiritual se não há o desejo honesto de servir. Isso aqui é o que mais atinge líderes hoje. Deus tem me dado a honra de trabalhar muito com liderança, com os pastores, principalmente na convenção do meu estado, pastores presidentes. E eu estava conversando esses dias com vários deles e fiz uma pergunta: se o senhor pudesse me dizer, numa única palavra ou numa única frase, qual é o maior problema que o senhor enfrenta hoje, o que o senhor me diria? Ele disse: obreiros sem compromisso. Obreiros que precisam, que tem que ter um cuidado imenso com ele. Obreiros que ficam emburradinhos com qualquer coisa. Obreiros melindrosos, manhosos, dominados pelas esposas. Os caras complicados, cheios de medo, cheio de crises, não toma posição. Eles ficam injuriados se passam 2 domingos sem pregar, mas não conseguem pregar dentro de um ônibus, numa praça pública, porque púlpito para eles é o lugar que eles existem. Fora deles são abortos sociais. Deus procura uma igreja que exista para além disso aqui, Isso não é altar. Altar é isso aqui, onde o Espírito Santo habita e acende a chama da alma. Olha o que Steven Sjogren escreveu: nós amamos, servimos e cuidamos dos outros, porque esta é a conduta normal de pessoas cheias do Espírito de Deus. Somos cristãos, Cristo foi o maior servo, não podemos deixar de servir, porque o Espírito do servo tem enchido o nosso coração. Quando servimos, estamos sendo apenas quem naturalmente somos. Isso aqui é genética da fé. Quem está em Cristo automaticamente serve. Ou seja, quem está em Cristo precisa de serviço. Eu vou pedir uma coisa aos irmãos com toda... Olha, irmão, com muita humildade, olha para mim. Se você é pregador, cantor, aprenda a servir, pelo amor de Deus. Nós temos a tentação de achar que por sermos pregadores precisamos ser servidos. O nível de enjoação, eu vou falar num português bem claro, o nível de enjoação de cantores e pregadores hoje está abismal. Surgiu uma nova profissão na igreja, marido de cantor, é o cara mais chato do mundo. É difícil ser pastor numa igreja de egos mimados e inflados, de gente que confunde a sala pastoral com camarim. Tem gente com sonhos mirabolantes de pregação. O indivíduo nunca leu a Bíblia toda uma vez sequer. Ele compra um terno extraordinário, cromado, daquele que só ele aparece no meio de 1000 pessoas. Ele bota um sapato de oncinha, uma meia vermelha, uma gravata cheia de ferro para todo lado, porque ele não passaria em nenhuma porta eletrônica de banco. E ele se acha o cara, e ele vem e faz um barulhão, e prega, e faz e acontece, e diz um monte de frase feita, tudo montadinha, argumentos que você desmonta com uma frase. E se acham os donos da cocada preta, reis da oratória, donos do púlpito, não passam de tolos. Irmãos, Deus vai dar um basta nessa situação. Deus quer uma igreja saudável numa nação doente. Deus quer uma igreja de homens e mulheres compromissados com a glória. Cristo é tudo na nossa liderança, precisa ser tudo no nosso comportamento. A missão da igreja não se faz com sentimento, se faz com comportamento. E é tão estranho que eu vejo hoje. Eu tenho visto uns negócios que eu ando muito por aí. Eu tenho visto umas coisas absurdas, abismais. Estava conversando com o pastor ontem, contando ao pastor de uma igreja onde eu estive no estado do Tocantins, que a cantora está sentadinha no púlpito e de repente ela fala: eu quero água. Aí o pastor vai pegar água para ela, assim, leva água para a irmã, diz: eu não quero dessa daí não, tem que ser daqui, eu gosto, da minha marca. E vai 2 diáconos andar a cidade à noite para achar a marca da água da irmã. Aí eu fiquei pensando a que nível nós chegamos. A samaritana está em cima do púlpito, procurando água ainda. Irmãos, o que Deus vai fazer aqui hoje é muito sério. Permita que o Espírito Santo mude a sua mentalidade. Configuração cristã genuína, onde o Espírito Santo seja o único capaz de receber autoridade, domínio, louvor e glória. A igreja não é um espetáculo dos mais bonitos, é o lugar onde a gente se quebra e deixa que o Espírito do servo atue em nós. Coloquei aí, talvez a verdade mais intrigante da Bíblia seja essa: Jesus não cabe em nossas lógicas. Gostaríamos muito que ele coubesse, porque seria mais fácil controlá-lo. Contudo, ele escapa, vaza, sai, escorrega, ele existe para além dos nossos domínios.
Esse aqui é a grande tentação, a grande frustração dos obreiros de hoje, saber que Jesus estraga a festa deles. Não tem nada pior para um obreiro montar um imenso palco, aquela coisa toda, e Jesus não ir, não é? E eu gosto tanto disso, o Jesus da Bíblia bagunça as nossas festas perfeitas. O Jesus da Bíblia é aquele que ele é capaz de ver coisas que a gente não vê. Eu vou te contar uma coisa extraordinária. Um dos meus professores de exegese, das maiores mentes de exegese que eu já vi, ele estava me mostrando umas coisas num texto e eu fiquei perplexo. Lembra de um texto onde Jesus está pregando numa casa e de repente vem 4 amigos com um outro paralítico e eles abrem o telhado da casa e baixam o paralítico na presença de Jesus. Olha para mim, quem é que faz isso na casa de estranho? Pensa, hermenêutica é fazer as perguntas certas. Quem é que faz isso na casa de estranho? No mínimo, se você conseguisse fazer isso na casa de um vizinho, vamos colocar assim, você teria que ser família do indivíduo. Mas a amiga é pior ainda, é ou não é? Se fossem 4 irmãos dele, até que, mas amigos. Pensa num grupo de amigos desesperado. E eles vão baixar o paralítico na presença de Jesus. Aí vão lá, destelham a casa e baixam o paralítico. E Jesus faz 2 coisas extraordinárias. Uma, desmonta a falsa teologia dos fariseus. Os fariseus diziam que quem estava paralítico ali é porque tinha pecado. Jesus olha e diz, perdoados estão os teus pecados. E o cara continua paralítico. Portanto, paralisia não tem nada a ver com pecado. Mata os fariseus de raiva. Jesus ainda faz isso nas nossas igrejas. Ele ainda mata fariseu de raiva. Segundo, Jesus vê o que ninguém ali viu. E o meu professor estava me contando uma coisa tremenda. Alguns textos mais antigos, chamado Midrash, eles são interpretações paralelas que os rabinos passam de filho para filho, e algumas dessas interpretações são alegorias que criam em torno do texto, para a gente explicar as pausas, as lacunas que existem de um termo para outro. E ele disse uma coisa brilhante, que muito provavelmente esses amigos, imaginam ele, estavam em alguma festa, vamos colocar assim, ou num movimento qualquer da vida, e quem sabe não, esse amigo, por algum problema entre eles, vamos traduzir para hoje, numa balada da vida, deu um problema sério e ficou paralítico. E tem uma culpa coletiva, um desespero coletivo. Tem que chegar até Jesus para ver se liberta a gente disso. E quando baixa um paralítico, a primeira coisa que Jesus faz, perdoados estão os teus pecados. Jesus consegue fazer uma leitura que a gente não faz. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus é o único que consegue fazer com que nas nossas festas mais bonitas, tudo que seja equivocado, complicado, estranho, chegue até a presença dele com proeminência, com principal. Jesus não gosta quando a gente dita as ordens, a agenda pertence a ele. No meio de uma casa, no meio de uma festa, todo mundo esperando um sermão, de repente abre um telhado e baixa o indivíduo. Jesus ainda faz essas coisas malucas nas festas da gente. Ele ainda salva quem a gente não gosta. Você quer ver? Ó? Quem que a gente gosta que aceite Jesus na igreja? É aquele indivíduo que vem no meio do culto, antes do culto terminar, eu quero aceitar Jesus. Já procura até os irmãos do batismo, a gente fala, que bênção, manda uns 10 desse aí, Senhor. Mas aquele que cai endemoniado a semana inteira, bagunça os bancos, a tribulação terrível, a gente fala, meu Deus, tanta igreja nessa avenida, indivíduo, vem aqui. A gente ainda tem um problema com outro repugnante. Ainda ficamos assustados porque nós temos resquícios daquela espiritualidade farisaica que acontecia antes do bom samaritano. A gente ainda carrega vícios de uma espiritualidade dos perfeitos, que só quer fechar a porta para quem tem algum tipo de erro. É como Jesus quando entra na sinagoga no sábado, lugar sagrado e dia sagrado do judeu, e tem um homem com a mão ressequida. E numa comunidade agrária, um homem com a mão ressequida é um problema. Aí a primeira coisa que Jesus faz, não cura logo de imediato, traz para o centro. A Bíblia diz, chamou ele para o centro. O que significa que quando ele chegou na porta, colocaram ele para a periferia do culto. Fica oculto no culto. Porque a sua mão é feia demais para as nossas mãos perfeitas. Fica no canto. Você não faz parte do nosso movimento. É feio demais para a gente. Aí Jesus vai e bota o feio no centro. E manda esticar a mão e a mão fica bonita. Jesus traz a feiura para o centro. A fragilidade para o centro. Jesus ainda é essa mentalidade extraordinária de Deus trazendo a feiura para o centro. Ele ainda é o Deus que coloca o filho pródigo na fazenda e faz festa e deixa o irmão enjoado lá fora. Ele ainda é aquele que é capaz de trazer na nossa festa quem a gente rejeita. Aí com isso em base eu pergunto, Cristo é tudo ainda na sua liderança? Coloquei aí, mais intrigante ainda, é que o modelo de liderança de Jesus é radicalmente oposto, diferente do nosso. Enquanto o nosso tem a ver com acúmulo, posse e controle, o de Jesus tem a ver com liberdade, leveza e alegria. Alegria é uma palavra que eu estou vendo sumir dos obreiros. Você já passou um dia com um obreiro frustrado?
que reclama de tudo, desde a esposa até o dia que aceitou Jesus. São obreiros que vêm na síndrome de Jeremias: o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu, eu não queria não, mas o Senhor deu um baile, não resisti e caí. O que mais tem é obreiro angustiado, triste. É como uma moça escrevendo um livro sobre o seu pai, que foi um presbítero bem antigo. Ela chegou no final do livro e escreveu: meu pai foi um presbítero tão fiel à igreja que em toda a sua vida nunca cometeu um prazer. Gente tão fechada, né? Aquela coisa estranha, não sorri nunca. Eu não sei porque que o indivíduo, para ser humorista, tem que desviar, que na igreja não pode, é proibido sorrir. Já viu isso? Gente que não sorri na igreja, espiritualidade tensa, pálida, fechada o tempo todo. Eu só não sei como é que ele consegue aliar essa espiritualidade da tensão com o fruto do Espírito, que começa com amor, alegria e paz. E fica um povo estranho, fechado, sabe? Você não consegue conversar com a pessoa. Você já viu gente que você olha para ele assim, tem a sensação que ele está fazendo um holograma da sua vida? Já viu? Gente que é um 007 celestial, conhece os poses de todo mundo, menos o dele. Ele faz assim uma leitura de você, e você fala: misericórdia, lá vem o irmão. Você já atravessou a rua para não passar perto de um profeta? Das profetadas teleguiadas? Minha mãe, para os irmãos terem uma ideia, minha mãe é daquelas que regia o ciclo de oração a vida inteira. Desde que Noé saiu da arca, minha mãe rege as irmãs. E minha mãe é daquela que vai para a igreja, se tiver chovendo canivete, ela arruma um guarda-chuva de ferro, mas vai. Aí eu estava de férias em Pindamonhangaba, pelo segundo, terceiro ano, não lembro. E a gente lá em casa, e de repente foi um grupo de irmãs, que minha mãe ficou doente, deu um problema no pé dela, ficou uns 3 dias sem ir na igreja. Aí pronto, as irmãs foram lá. E uma irmã começou a orar, e tinha uma irmã lá que era dessas aí. Aquela irmã é um perigo. E ela disse o seguinte: irmã, eu já tenho a revelação. O inimigo alinhavou o seu pé com linha podre. Aí eu não aguentei. Irmãos, eu tentei, mas eu não suportei. Eu disse: irmão, se a linha é podre, é a coisa mais fácil do mundo de quebrar. Linha podre é só fazer isso. Ou seja, o diabo seria extremamente burro de fazer um negócio desse. Você já viu igrejas que eles se preocupam mais com o diabo do que com Jesus? Canta mais sobre o diabo do que sobre Jesus? Qualquer porta que empurra já pensa que é o Espírito, qualquer arrepio é um problema sério. Eu estava numa igreja esses dias, eu falei sobre isso, falei para os irmãos que a gente ainda tem certos preconceitos. Por exemplo, se aparecesse um anjo negro aqui agora, 90% diria que é do inferno, sem nem perguntar para o anjo. Por que a gente ainda tem esse acúmulo? A Irineu, um bispo do primeiro século da igreja, dizia que a igreja genuína tem os olhos curados pela graça. E quando os olhos são curados pela graça, todas as cores são cores de esperança. Porque o que passa disso está nos olhos de quem vê. O preto já não é preto, é o acúmulo dos azuis. Céu sobre céu. Eu fecho os olhos, fica escuro e a oração que brota não tem cor. Porque Deus me conhece na essência da minha vida e me ama como eu sou, fruto e obra do Eterno. Um pensador disse uma verdade bastante incômoda para a mentalidade igrejeira de hoje. Olha a frase. Jesus, eu disse isso aqui no primeiro dia. Jesus disse mais vezes: vai para casa do que siga-me. Jesus nunca controlou as pessoas, ele as libertou. O nosso modelo de liderança precisa ser cristocêntrico, ou então será apenas disputa sádica de poder, destruição da espiritualidade. Irmãos, o que eu vou falar daqui para frente é tão sério, tão pesado, que eu rogo a Deus que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Porque se você não entender, vai querer me matar. E se entender, graças a Deus, vai mudar de vida. É muito forte daqui para frente. Tomara que você suporte. Depois você lê na sua casa o texto que eu coloquei aí, no primeiro ponto aí, ó, Cristo no deserto, a perigosa agenda do poder. Eu coloquei Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. O que diz lá? Jesus sai da água do Jordão, onde a gente viu aqui que ele foi batizado, e quando ele sai dali, que ele é batizado, ele vai para o deserto. O Espírito leva ele para o deserto, e no deserto ele é tentado. E essa tentação de Jesus é extraordinária para a nossa mentalidade. Ela define, legitima uma série de coisas que a gente vai ver aqui hoje, que é muito sério. Eu coloquei aí, ó, nós estamos diante da maior de todas as batalhas. Tu és, quando ele sai do Jordão, a voz do céu diz: tu és. Primeira coisa que eu quero que você diga, olha para mim aqui, ó. Jesus não tinha começado seu ministério ainda. Ele ia começar o ministério a partir dali. Ele está sendo batizado primeiro. Mas no que ele sai da água, a voz do céu diz: tu és meu filho amado. Em outras palavras, você não fez nada ainda, e eu te amo porque você é, não porque faz. Jesus era amado de Deus porque era filho, não porque fazia a obra de Deus. O grande engano de muito obreiro é achar que porque faz a obra é amado por Deus.
Às vezes, por tanto fazer, ele vira escravo do ativismo, fica girando sem sair do lugar. É a síndrome de Sansão, preparando alimento para o inimigo que deveria destruir. Quanta gente sofre dessa síndrome hoje? Gira em torno do mundo, mas não consegue fazer diferença, porque ainda não entendeu que Deus não te ama pelo que você faz, mas pelo que você é, filho, filha amado do Pai. Só isso aqui na sua cabeça eu já estou feliz. Você entender que você é filho amado do Pai. Não é a obra que você faz e nem as obras que fazem com você. É o que você é que legitima o amor do Pai por você. Olha que batalha terrível. Tu és de um lado, versus se és do outro. O diabo vai sugestionar a Jesus. Irmãos, olha para mim aqui, ó. O diabo é mestre em sugestionamentos. C.S. Lewis escreveu um texto onde ele diz que o diabo vai sugerir certas coisas para você. Por exemplo, quando você estiver orando, ele sugere a você a sensação de ter sido ouvido por Deus. Então você para de orar. Quando você for orar por um irmão enfermo na igreja, ele vai dar a sensação de que sua mão está com formigamento. E o irmão, a sensação de calor. Então quando você levantar da oração, o irmão fala, pastor, senti um calor aqui. Você fala, rapaz, minha mão formigou. Aí acabou. Você se sente o pastor da mão santa, o homem da mão ungida. E a irmã sai espalhando para todo mundo. O pastor, quando bota a mão, esquenta. E aí você coloca uma faixa na frente da igreja, 7 dias de campanha com o pastor da mão santa. Deus saiu de cena e o diabo entronizou a relação na sua vida. Sugestionamentos. O que mais tem hoje são sugestionamentos de púlpito, dos vendedores de Deus. Sabe qual que é a lógica de hoje? Dos pai apóstolos. Pai apóstolo é a mistura de pai de santo com apóstolo. Ele chega e faz assim, ó, vem aqui pela minha fé. Essa é a lógica perfeita. Porque ele diz o seguinte, se acontecer, você usou a minha fé. Se não acontecer, você usou a sua, né? Simples. E a sua é pequena, não serve. Esse é o grande problema de hoje, sugestionamentos. O diabo é mestre em sugestionar. Então ele sugestiona desse nível. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar a noção de que o diabo seja um monstro extraordinário. Isso é toda uma criação de teologia católica da Contra-Reforma. O diabo, o problema dele, sabe qual é? Ser imensamente belo, mas só. Não há nada pior para quem é belo do que não ter um feio para se afirmar. Por que existe a indústria da moda? Porque tem quem compre e quem sonhe aquele modelo. Só existe o belo por causa do feio. O belo é o começo do terrível, aí é filosofia. Agora escuta uma coisa, quando o diabo cai, ele é condenado a ficar eternamente belo, porém eternamente só. E sabe o que ele vai fazer? Tudo que é feio. O diabo nunca vai gerar nada bonito, porque ele odeia a própria beleza. Ele vai tentar gerar um equilíbrio para a beleza, e equilíbrio para a beleza é a feiura. Tudo que ele faz é feio, tentando gerar equilíbrio para a beleza. Aí vem Jesus, olhávamos nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, era o mais indigno entre os homens, não fizemos dele caso algum, só que tudo que ele faz é belo, porque ele vem numa contramão violenta do inferno. Essa batalha tem a ver com a construção da identidade de Jesus. O interessante é que Jesus vem numa contramão de Adão. Adão é tentado num jardim, Jesus é tentado num deserto. Adão tem a companhia da esposa, Jesus não tem ninguém. A tentação de Adão gira em torno de uma pergunta: você pode ser verdadeiramente homem? A de Jesus é o contrário, você pode ser verdadeiramente Deus? A de Adão tem a ver com comer, a de Jesus tem a ver com ficar muito tempo sem comer. É estranho isso. O Éden foi o lugar das inversões. No Éden a serpente levanta assim, mostra a boca, você imagina que ela vai morder. E ela fala, quem morde é a mulher. É estranho, não é? De lá para cá vem inversões sobre inversões. E toda uma lógica vem crescente. Você vai entender esse negócio da mulher lá na frente, fica tranquilo. Sabe o que é interessante aqui? Toda essa coisa, essa batalha ainda nos atinge. As suas ressonâncias ainda são sentidas por nós séculos depois. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, dizia que toda vez que o diabo tenta um crente, ele tenta o Cristo que te habita, que é para ver se consegue reeditar de alguma forma, ainda que pequena, aquela derrota que teve lá atrás, transformando em vitória. Portanto, toda vez que o menor crente do mundo vence uma tentação, o céu celebra. A igreja é o lugar onde a gente é tentado, mas permanece de pé, porque a graça nos sustenta. É só pela graça que a gente está aqui hoje, só pela graça. Nunca esqueça isso, você tem um ministério por causa da graça, você canta por causa da graça, prega por causa da graça, você pastoreia por causa da graça, você está sentado do lado de um irmão por causa da graça. Se não fosse a graça, provavelmente você nem gostaria dele. Toda a tentação vai girar em torno das agendas e das lógicas do poder, e agora que a coisa aperta. Na primeira tentativa do diabo, o diabo chega para Jesus e diz assim, ó, escuta o que eu vou te dizer. Lutero disse que o diabo sofre de uma doença chamada miopia,
O diabo é míope. O míope não consegue enxergar nada que é pequeno, só coisa grande. O diabo tem essa doença, ele não enxerga pequeno, ele só enxerga grandeza. E Jesus se fez tão pequeno que ele falou: eu vou lá testar para saber se é ele. Porque o diabo não tinha uma noção de quem era Jesus. Será que ele é um Deus pequeno? Será que ele é um anjo com poderes controlados como eu? Quem que é ele? Então chega perto de Jesus e o diabo só se move pelo poder. Eu quero que você guarde isso. O diabo só se move pelo poder e só conhece a linguagem do poder. Portanto, se você está aqui hoje e é apaixonado pelo poder, eu não sei não, alguma demonização está em processo na sua vida. O diabo só se move pela linha do poder. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar um negócio que vai te assustar, mas não desvia não, espera até o final, pelo amor de Deus. Jesus chega com o gadareno. Aí olha para o gadareno e pergunta: qual é o teu nome? Que na cultura judaica é uma pergunta muito profunda, é a busca das essências, da genealogia. Aí surge uma outra doença do diabo, a amnésia. Porque os judeus gostam de dizer sua genealogia várias gerações. Notem que o diabo não responde um nome, ele responde um cargo, uma função, um emprego. Legião, que era um emprego do Império Romano. Olha que incrível. O diabo sabe que se ele lembrar quem ele foi, sua origem, ele vai ter que voltar ao céu. E chegando no céu tudo é belo. A tendência de quem perde o que ele perdeu é o arrependimento. Só que o diabo não pode se arrepender porque arrependimento é produzido pelo Espírito. Então o diabo esquece seu nome e se esconde atrás de um rótulo, de um emprego, de um cargo. Toda vez que a minha credencial valer mais do que o meu nome e a minha identidade, eu me demonizo. Eu fico um gadareno de púlpito, tenho um cargo, mas não tenho um nome. Aí o diabo chega para Jesus e fala assim: vamos ver como é que você faz. Olha para as pedras, olha para os pães, até parece. Transforma as pedras em pães. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Use o teu poder. Eu quero ver como é que você faz. Eu quero ver se é mágica, se é truque, se tem alguma inflexão. Como é que é? Faz para eu ver. Eu louvo tanto a Deus por Jesus não ter feito isso. O que a gente ia fazer com a ceia se Jesus transforma pedras em pães por uma ordem do diabo? Como é que a gente ia ser corpo como igreja se Jesus fizesse isso? Como é que você ia mastigar o pão da ceia, lembrando de Isaías? Ele foi moído pela nossa iniquidade. Graças a Deus que Jesus não permitiu que o ventre falasse mais alto que a mente. Quanto crente, quanto líder, quando senta diante de uma mesa farta, perde a mente, não passa faca na garganta. Aí qualquer bandejinha ministerial rouba a visão e a unção que ele tem. Qualquer ofertinha que pinga um pouquinho maior no bolso já compra a mensagem dele. Irmão, não venda a sua mensagem, porque nem só de pão vive o homem, é a lógica de Jesus. Poder é a palavra central nessa batalha e também nas nossas. Olha a pergunta, eu quero que você guarde essa pergunta. Use o teu poder, usa aí, como é que é? A segunda sugestão, e no texto de Lucas ela é gradativa. Lucas diz que o diabo pega Jesus e leva logo no pináculo, no alto dos montes. E chega lá, mostra todas as glórias do mundo. A segunda sugestão é ainda mais audaciosa. Como ele mostrou todos os reinos do mundo, ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu entendi você. Você não quer usar o seu poder? Usa o meu. Eu sou mais humilde que você. Olha a lógica do diabo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui que passa despercebido pela gente. O diabo sabe fingir de crente tão bem que engana até a gente. Tiago vai dizer, por exemplo, que o demônio crê que estremece. Mas ele não precisa crer, ele já viu. Ele sabe que existe, ele já esteve lá. Quem precisa crer sou eu e você, que não viu, mas exercita a fé. Portanto, isso não está falando de fé, está falando de teatro religioso. Crê que estremece, faz um movimento, chora, fala em língua, mas não tem nada de Deus porque odeia o céu. Quanta gente vivendo de teatro religioso, máscaras no palco, prega e canta que você fala, muito homem de Deus, mas deixa uma ficha suja em toda história, em toda cidade que passa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te mostrar uma coisa. Deus pega Moisés é criado no Egito, e tem uma coisa que é linda. A mulher, a filha de Faraó está tomando banho no Nilo, que é um banho ritual, uma vez que o Nilo era um Deus para ela. De repente vem aquela cestinha pelo Nilo, ela abre e tem um menino dentro. Na visão idólatra dela, aquele menino é um presente dos deuses. E pior ainda, que na visão dos egípcios, os faraós eram deuses. Então aquilo está legitimando a fé e a crença dela. Só que o menino é criado pela própria mãe. Então os judeus têm uma coisa tremenda. Enquanto amamentam as crianças, vão cantando coisas na sua língua, no seu hebraico. E essas coisas são teologias de sua época, para que a criança já vá internalizando tudo aquilo. É tão tremendo isso. E o menino é criado entre um Deus e outro. Entre um Deus que se canta e um que ele acha que é. E ele cresce amando aquele povo. Porque aquele Nilo e aquela terra foram seu pai e sua mãe.
Agora sabe o que Deus faz? Deus tira ele de lá e manda 10 pragas. Mas antes disso, as 3 primeiras atingem diretamente o rio e a terra. E Deus chama Moisés e fala: pega a tua vara e dá para Arão. Aí Moisés dá a vara para Arão, Deus fala: Arão, toca no Nilo. O Nilo vira sangue. Pega a tua vara e dá para Arão. Ele pega a vara, toca no pó da terra, saem os piolhos. Pega a tua vara e dá para Arão, coloca no Nilo de novo e saem as rãs. O resto é Moisés quem faz, mas as 3 primeiras não. Por quê? Porque Deus está limpando a memória de Moisés. Você vai sair daqui sem amaldiçoar a terra que foi teu chão. Vai deixar portas abertas na memória. Você não vai ter um passado de angústia. Não foi ingrato, nem cuspiu no prato que comeu. Vai sair daqui com a cabeça erguida, teu passado redimido. Deixe portas abertas por onde você passar. Deixe milagres de Deus por onde você passar. Deixe o nome de Jesus escrito por onde você passar. Deixe uma história de vida. Use o meu poder, os reinos do mundo. É a lógica mortal da grandeza. A política de Roma, pão e circo. Dostoiévski, escritor russo, diz que o diabo ofereceu a Jesus 3 meios fáceis de manipular e despertar a fé do povo: milagre, mistério e autoridade. Jesus rejeitou os 3. E nós? Eu vou dizer uma coisa aqui que é mais um lamento do que pregação. Nós hoje, como obreiros, estamos lutando por tronos que Jesus nunca quis. Estamos adorando coisas que Ele nunca quis. Me permitam usar um termo forte. Tem gente que chama para si o título de filho do rei só para legitimar a lógica de príncipes vagabundos. Gente que está brigando por tronos que Jesus não quis, joias que Ele não quis, fazendo promessas que Deus nunca fez. Homens e mulheres que brigam extraordinariamente nas arenas ministeriais de poder. É poder para todo lado, gente que se acha o máximo a todo momento. Você quer ver uma coisa que me irrita? É saber de um pregador, geralmente, como eu estou falando para líder aqui, de pregador, geralmente, que o indivíduo chega, o pastor pergunta assim, coloca ele no hotel e pergunta assim para ele: olha, irmão, aí ele pergunta assim: pastor, que hora que começa o culto lá? Começa às 7h30. E que hora que eu vou pregar? Eu vou pregar umas 8h30. Então, 8h30 o senhor me pega aqui. É astro. É para chegar depois. Para mostrar. O indivíduo nunca ora, mas fica ajoelhado meia hora lá, falando um monte de bobeira, que é para os irmãos achar que ele ora muito. Depois fica em pé, pega aqui e trabalha. É fácil enganar crente. Crente assembleano é mais fácil ainda. Se você jogar letras de hino da harpa e fizer algumas caras e bocas, você leva o povo ao delírio. É fácil manipular uma multidão. É fácil fazer o povo pular, chorar. Até Silvio Santos consegue fazer o povo chorar. Difícil é fazer andar no espírito. Difícil é fazer o indivíduo rastejar, reconhecendo que é miserável, pecador, que precisa de graça. Eu estava lendo esses dias Jonathan Edwards. Imagina, um homem que tinha uma miopia terrível e que escrevia todo o seu sermão, e como tinha miopia, não tinha todo o óculos que a gente tem hoje, ele lia o sermão com papel colado na cara. Imagina, um homem esquálido, magro, doente, lendo aquele papel, e quando ele tira o papel da frente, as pessoas estão agarrando as colunas do templo com medo de cair no fogo do inferno. A glória de Deus foi tão poderosa que até hoje ainda nos atinge. Conta-se que um homem estava passando por uma cidade da Inglaterra, chegou o dia inteiro procurando um bar para tomar um trago de cachaça e não achou nenhum. Aí quando sai no final, na porta da cidade, tem um velho com um chapéu na cabeça. Ele pergunta para o velho: que cidade é essa que não tem um bar para um viajante tomar um trago? E o velho disse assim, bem calmamente para ele: é que há 100 anos atrás passou por essa cidade um pregador chamado John Wesley e a cidade ficou desse jeito. 100 anos e ainda não tem um bar. Tomara que Deus aqui essa noite levante homens e mulheres que têm uma palavra capaz de marcar essa geração, uma palavra capaz de marcar esse tempo, mudar as vidas. A terceira sugestão do diabo é particularmente assustadora. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, sede do poder religioso, em Jerusalém, as engrenagens funcionando, sacerdote entrando e saindo. Olha a lógica do diabo: se você não quer usar o seu poder, nem o meu, usa o da religião, usa o da igreja, Jesus. O diabo oferece uma outra agenda de liderança. Começa no topo. Essa tentação aqui, essa particularmente vai atingir Jesus o tempo todo no ministério dele. Começa em Jerusalém. Os irmãos dele vão falar: se o senhor quer ser alguém, vai para Jerusalém. Pedro vai dizer para ele: Senhor, nunca vai te acontecer isso, para a cruz não. Vamos começar no topo, vamos bombar.
É para lá que a gente vai. Qual que é a lógica do diabo? Se você quiser fazer alguma coisa aqui embaixo, você tem que agir pelo poder. Aqui só funciona no poder. É isso que o diabo está dizendo para ele. Aqui só existe relações de poder. Se você quiser fazer alguma coisa grande, tem que ter poder. Essa tentação nos atinge hoje. Irmão, quer começar a pregar muito? Tem que ir para as grandes igrejas, os grandes centros. Não fica nessas congregaçãozinhas que ninguém te vê, não. Sabe qual que é a lógica? Essa lógica que atinge a gente hoje, com pastores, por exemplo, dirigentes, às vezes ele fica pensando assim, minha igrejinha é tão pequenininha, nunca vai ter nada, porque a gente fica viciado com coisa de multidão, muita gente, muita coisa, viciados em massa, em números, evangelásticos, a todo momento alguma coisa, aplauso, mídia, massa, os olhos brilhando, seduzidos. Olha o que eu escrevi aí, ó. Nossa alegria está na certeza feliz de que Jesus rejeitou as agendas do poder. Por isso eu li Lucas 4,14. No poder do Espírito, Jesus desceu para Galileia. O diabo ofereceu Jerusalém, Jesus foi para Galileia. O diabo ofereceu 3 poderes, Jesus pegou o que ele não sabia que existia, o poder do Espírito. E porque Jesus desceu para Galileia, nós estamos aqui essa noite. Ele assumiu a agenda do servo, a agenda de quem desce, de quem se quebra, de quem vai para o oprimido, de quem não vai para os banquetes da vida, mas que desce lá embaixo, nas regiões mais tristes. Em Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20, Jesus faz um teste com a igreja, é tremendo isso. Ele chama 70 discípulos e fala, vão lá, preguem. E tem um escritor que diz que é a primeira tentativa de Jesus de ver como que a igreja funcionaria sem sua presença física. Vai lá, eu vou fazer um test drive. Manda a igreja aí. E os discípulos vão, e quando voltam, Jesus já detecta o primeiro problema. Os discípulos voltam se regozijando, mas qual que é o motivo do regozijo? Os demônios se submetem a nós. Eu nunca vi crente gostar de demônio assim, mano. Voltar numa alegria imensa, Senhor, os demônios se submetem, a gente manda, esse negócio é bom, Jesus. E Jesus entendeu de novo, poder, não te falei, Jesus, é poder. Aí Jesus diz, não se alegrem por isso, disputa de poder com demônio é sadismo. Não chamei vocês para brigarem com guerrinhas medíocres contra demônio, quem pode mais, isso é coisa de super-herói. Eu chamei vocês para entenderem que são filhos, o nome de vocês está escrito no livro da vida, é de lá que vem a origem, a alegria de vocês. Você está aqui hoje porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você está aqui hoje porque é filho amado do Pai, é filha amada do Pai. Você não é um monstrinho que manipula poder, é filho de Deus. Tanto que em Lucas 9,35, lá na transfiguração, a voz do Pai vem de novo. Este é meu filho amado. E lá ele coloca um acréscimo, a ele ouvi. Porque vocês vão fazer barulho demais e não vão conseguir ouvir a voz mansa e suave, educada dele. Mas abaixem o volume da vida e escutem a hora que ele falar. Ele não vem com o grito do poder, ele vem com a proposta da cura, com um amigo que anda com a gente e caminha com a gente devagar. É tão tremendo Lucas capítulo 9, isso é tão bonito aquele texto. Olha que interessante, os discípulos estão lá, Jesus faz um racha no grupo, é a primeira vez que ele faz um racha no grupo. Ele deixa 3, sobe com 3 para o monte, deixa 9 lá embaixo. O problema é que os 9 que ficam lá embaixo, ficam a noite inteira lutando com um demônio que não sai de jeito nenhum. E o demônio joga o menino no fogo e na água, e o pai do menino desesperado. Enquanto isso, tem 3 discípulos na glória, Jesus transfigurado. É tão bom o lugar que Pedro cai na tentação que a gente cai até hoje, montar um ministério. Vamos abrir aqui o ministério da transfiguração, 3 tendas, e a gente fica por aqui. E o pior de tudo é que Pedro nem percebeu que ele colocou Jesus no mesmo nível de igualdade. É 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Está no nível de igualdade. Ele não entendeu que Jesus está acima de todos. Aí quando terminou, não tinha nem visto a visão. É interessante isso. Jesus olha para ele e fala, vamos descer, sabe por quê? Porque lá embaixo tem pais lidando com filhos endemoniados. E toda a glória aqui em cima só acontece quando está lá embaixo, tirando os filhos das mãos do inferno. O que adianta ter glória no monte se eu não consigo levar essa glória para dentro das casas? Aí quando desce, olha para mim aqui, ó, quando desce, eu acho tão tremendo aquilo. Quando desce, Jesus chega para os discípulos, o pai do menino já vai logo acusando, teus discípulos não conseguiram expulsar não. Aí Jesus olha e fala assim, vocês são uma geração perversa. Não pegou pesado não, irmão? Olha para mim aqui, ó, imagina aqui, vamos imaginar aqui. Blumenau, Assembleia de Deus de Blumenau. O pastor Newton está com 3 obreiros aí, que eu não vou dizer 3 aqui, senão vou causar um problema, mas 3 aí, né? E eles estão aqui na transfiguração, no cenáculo ali, ó, pronto. Aí os outros irmãos ficam aqui dentro da igreja, os obreiros tentando lidar com um demônio que não sai de jeito nenhum a noite todinha. Quando eles saem de lá no outro dia de manhã, eles veem os irmãos cansados, humilhados. Você acha que eles chamariam os irmãos de perversos? Mas Jesus chama.
Jesus tinha uma coisa interessante, ele chama Herodes de raposa, chama Pedro de Satanás, curto e grosso, porque Jesus prefere um santo, um pecador completo do que um falso santo. Aí sabe o que é interessante? Jesus vem, olha que lindo, Jesus vem, chama de perverso, aí vai, expulsa o demônio e tal, tudo em paz. Sabe o que é o texto sequente? Levantou-se entre eles uma grande contenda. Qual que é a contenda? Quem de nós é o maior? Ou seja, por que esses três foram lá para cima, fizeram uma coisa mirabolante, Jesus desceu com raiva da gente? O que eles têm que a gente não tem? Quem de nós é o maior? Enquanto eles estão falando, é tão bonito isso, vem alguém correndo, imagina a cena, vamos colocar um garoto, adolescente da igreja, Senhor, tem um cara expulsando demônio no teu nome. Aí os discípulos, podemos mandar parar, Senhor? Entendemos, é que nenhum de nós é o maior, porque nós no todo somos os maiores, é o grupo que manda, nós somos os cardeais, o colegiado, a gente é demais, Senhor. Jesus diz, não perguntou como, não perguntou quem, nem onde. Não, se ele não é contra mim, é meu. Pensa na raiva dos discípulos. Não tem critério, não tem categoria. Se ele não está contra mim, ele está comigo. Até hoje a gente tem raiva desse tipo de gente na igreja, que recebe qualquer um, abraça e cura, que não coloca nas configurações que a gente coloca pré-estabelecidas. A gente não ama, a gente ama competências. Teve um escritor que disse que nós não amamos. O que nós temos é um desejo irresistível de sermos irresistivelmente desejados. É troca. Aí Jesus está lá, de repente Jesus fala assim, agora nós vamos para Jerusalém. Olha aí, vamos para Jerusalém prestar culto. E estão indo no caminho, de repente quando passa no caminho, no meio do caminho tem uma aldeia de samaritano. E samaritano para o judeu é outro repugnante. É um indivíduo complicado, é o irmão do outro ministério, que não reza na minha cartilha, nem come na minha mesa. Então Jesus chama 3 discípulos, dentre eles João, o discípulo amigo, que encosta no peito de Jesus, o camarada, gente legal, aquele que você leva para jantar na sua casa. Ninguém leva ajuda, mas João é o cara. Jesus chega para João e fala assim, vai lá na aldeia de Samaritano e prepara um lugar para a gente dormir. Traduzindo para hoje, arruma um hotel para a gente passar a noite, que nosso caminho é Jerusalém. Aí o samaritano faz birra teológica, porque samaritano não adora em Jerusalém, só em Gerizim. Então eles pensam o seguinte, a Bíblia diz, sabendo que ele ia para Jerusalém, não permitiram que ele ficasse. Bateram o pé e falaram, não adora na nossa igreja, também não fica aqui não, arruma hotel em outro lugar. Aí vem João, chega para Jesus e fala, o Senhor quer que a gente rogue, que desça fogo do céu e consuma todo esse povo que nem fez Elias? Ele já se sentiu tão íntimo, estava lá em cima agora conversando com Elias. Elias é meu brother, Senhor. Estava eu e Elias lá em cima agora, a gente estava junto ali, naquele esquema. Se o Senhor quiser, a gente pede, desce fogo do céu agora. Elias está perto da gente, é nosso brother, está no nosso grupo. Sabe o que é interessante? Jesus constantemente está repreendendo os discípulos que eles não têm fé. Agora tem uma fé tão grande que é capaz de jogar fogo do céu e matar todo mundo. Fé do nazismo. Eram ou não eram perversos? Geração perversa sois vós. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Cristo é tudo na sua liderança. Se Ele for tudo na sua liderança, abra as portas da sua igreja para os indesejados, para os samaritanos, para os que vêm quebrados, para os que não têm o que te oferecer, mas que quando chega aqui recebe um abraço de graça, fica de pé e pode glorificar a Deus que você prega e que diz ser o Senhor da sua vida. Cuidado com as agendas ministeriais do poder. Segundo, olha aí, lavando os pés dos discípulos, a agenda ministerial do servo. Jesus sempre encontra alguma coisa a limpar em nós. O servo é aquele que vê. Se a visão estiver distorcida, corremos o sério risco de repetir um erro recorrente dos discípulos, que é o olhar do problema. Sabe o que é isso? Os discípulos tinham essa capacidade. Quer ver uma coisa? Jesus está na região de Tiro e de Sidom. Aí ele entra, vem uma mulher cananeia, que Marcos vai dizer que é de origem grega. E ela chega até Jesus no meio da rua gritando, Senhor. Só que a mulher é mais crente que os discípulos, porque ela chama ele de Senhor, de filho de Davi. Ou seja, ela reconhece ele pela linhagem do Messias, sendo que nem judia a mulher é. É mais crente que os discípulos. Irmão, para a nossa vergonha, tem gente mais crente do que a gente que não participa do nosso movimento. Aí você quer ver uma coisa tremenda? O texto diz que ela está gritando atrás de Jesus. Aí os discípulos vêm. Eu acho tão bonito isso. O texto diz assim, Jesus não lhe respondeu palavra. Na espiritualidade e no ministério, de vez em quando, a gente tem que lidar com pausas divinas. Nem todo dia Deus fala. E quando Deus não fala, a gente inventa de falar. E quando a gente inventa de falar, dá um problema. Jesus ficou quieto, os discípulos foram lá e falaram, Senhor, manda essa mulher embora. E olha o que o texto diz, porque ela vem gritando atrás de nós. Em nenhum momento eles falaram, Senhor, a filha dela está endemoniada, deve ser terrível, manda a mulher embora. Jesus está diante de uma família em crise, uma mãe desesperada, a filha endemoniada e o pai ausente.
Aí os discípulos vêm e avisam: Senhor, manda ela embora. E olha, escuta o que eu vou te dizer. Ela vem gritando atrás de nós. Na cultura judaica, o mestre entra na cidade na frente, os discípulos do mestre atrás e a multidão ao redor. Por isso Jesus está sempre no meio da multidão, porque a multidão fica ao redor. Ninguém tinha a audácia de entrar atrás do grupo. A mulher teve. E ela vem atrás do grupo e gritando. Se tem uma coisa que chama atenção na rua, é mulher gritando. É ou não é? E ela vem gritando atrás do grupo. Qual que é o medo dos discípulos? Senhor, manda essa mulher embora rápido, que ela vai queimar nosso filme. Os fariseus vão olhar e vão falar: o grupo de Jesus está muito moderno, tem até mulher. Uma mulher sujando o nosso esquema. Esses dias um irmão falou para mim: na nossa igreja eu não aceito nem diaconisa, porque no grupo de Jesus não tinha nenhuma mulher. Eu falei: nem eu e você deveríamos estar, porque também não tinha um brasileiro, era só judeu. Jesus não trabalha com as nossas categorias, não cabe na nossa lógica. Você não manda em Deus, Ele é livre, Ele é Senhor da vida, é dono de tudo, alfa e ômega, princípio e fim. Ele é o Senhor da igreja. Os discípulos tinham essa mania de olhar para os outros com o olhar do problema. João capítulo 9, eles olham para o cego. Quem que pecou? Ele ou seus pais? Jesus diz: nem ele nem os pais. Estamos diante de um santo cego. Não pecou, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Os discípulos sempre têm esse problema. Jesus está pregando, de repente vê um monte de criança. E criança para nós até hoje é o trabalho do culto. Eu não sei por que a gente faz isso. Eu estava pregando numa igreja em São Paulo. E aí teve a salinha das crianças. Aí levaram meu filho para lá. Era outubro. Quando meu filho desceu no final, sabe o que eles estavam pintando? Halloween. Aí eu falei: agora pronto, eu prego o céu aqui e ensino o inferno para o meu filho em cima. Não é esquisito? Aí Jesus está pregando, vem um monte de criança, e os pais levando as crianças. O que os discípulos fazem? Começa a parar: não, esse negócio de criança aí vai atrapalhar o mestre. A gente tem uma mania de achar que ativismo é trabalho. Tem tanta gente fazendo isso. Acha que pode mandar em Deus, inverte a agenda do discipulado, o discípulo mandando no mestre. É a síndrome de Marta: Senhor, não te incomoda que Maria está no teu pé? Manda ela vir me ajudar. A discípula mandando no mestre. Aí Jesus para de pregar, irmão, e pega a criança e bota no colo e abençoa. Ele é o único Deus da história que para de pregar para pegar a criança no colo, que se preocupa com mulheres grávidas e que para debaixo de uma árvore, manda o indivíduo descer e vai para a casa do indivíduo contra toda a opinião pública. Eu amo o Jesus da babelização, que faz uma bagunça imensa nas nossas ordens. Eu não sei se você vai querer que Cristo esteja acima de tudo na sua liderança depois do que eu falar. Olha só. Ao sair da mesa principal e assumir o papel do escravo, começa a inverter. Jesus começa a inverter violentamente os padrões das agendas do poder. Cristo desceu a um nível abismal, saiu do centro, deixou a mesa e curvou-se. Quantos líderes vivem tão engessados em suas posições que já não conseguem se curvar? Por isso que eu coloquei Provérbios 27, 19 aí. O que diz lá? Assim como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Perguntaram para um mestre judeu, um rabino: mestre, por que Salomão usou o reflexo da água e não do espelho, uma vez que o do espelho é mais nítido? Salomão poderia ter escrito assim, ó: assim como no espelho o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Mas ele não usou o espelho, ele usou o rio. Assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E o rabino respondeu: simples, porque para olhar no espelho a tua postura é altiva, arrogante, nariz em pé, queixo pontiagudo. Mas para olhar no rio tem que se curvar. Só quando você se curva é que seu coração corresponde ao outro. Homens que correspondem ao outro. Um pensador escrevendo sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, olha o que ele escreveu, olha que coisa linda. Silenciosamente, as mãos de um Deus calado conversam com os pés trôpegos, de discípulos assustados com a grandeza da humildade. Nunca se olhou tanto para baixo, quanto no dia em que Deus se abaixou. Quem quisesse olhar para o céu à procura de Deus, teria que vê-lo refletido na água da bacia. Olha o que Jesus fez. Eu estava pensando nos discípulos, sentados à mesa, com grandes domínios e delírios, sonhos de poder. Tanto que uma mãe chegou e falou: Senhor, quando chegar no teu reino aí, um filho meu na esquerda, outro na direita. Olha que tremendo. É o sonho de toda sogra, não é? A gente tem essas manias, esses delírios. Aí Jesus vai lá, no meio da conversa, tira a roupa, coloca uma toalha e desce ao nível do escravo. E o texto que eu li diz que Jesus sabia que tinha todo o poder. Quem sabe disso sabe que ainda que desça, nunca se rebaixa, porque o poder não é uma coisa que alguém toma, é uma coisa que está dentro. Então ele vai lá, pega uma água e começa a lavar os pés dos discípulos,
toca naquilo que toca o chão, começa a limpar a minha sujeira. Ele sempre encontra alguma coisa para limpar em mim. Quando eu estou na igreja, sabe o que ele faz? Limpa a minha miséria que eu trago a partir da bagagem do século. Aí chega aqui e recebe ele. Olha o que eu coloquei aí, ó. Jesus não se curvou no deserto em troca de poder e fama, mas se curvou por amor aos pés de homens frágeis como nós. A agenda ministerial de Jesus não tem compromisso com os que sobem ao cume do monte da tentação, mas com os que descem ao coração dos aflitos. É um convite à fragilidade. Sabe o que é bonito de Deus? Ele trabalha com gente que a gente não trabalharia. Davi seria excluído da maioria das igrejas que a gente conhece hoje. Na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, todos os reis que aparecem lá são corruptos. Isaías, por exemplo, é tão tremendo. Quando Deus chama Isaías, a Bíblia diz que ele está lá no templo. E coloca assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Não fazia nenhum ano ainda. No ano em que morreu o rei Uzias. Sabe quem é Uzias? É um rei que começou bem. Reinou 52 anos em Jerusalém. Só que o orgulho subiu ao coração e ele se sentiu melhor do que todo mundo. Aí foi oferecer incenso no altar de Deus. Deus marcou ele com lepra. Morreu amaldiçoado e leproso. É esse rei que Isaías está chorando. Aí quando entra no templo, a primeira coisa que vê, um alto e sublime trono. É Deus perguntando para ele, e aí, quem é o seu rei? O amaldiçoado leproso ou eu? Que tudo que você consegue escrever é que a orla do meu manto enche o templo e a sua vida. Quem que você serve? Diante de quem você se curva? Quem é o seu rei? Quem é o seu rei aqui essa noite? Quem é que manda nas suas convicções? Vocês já estão cansados? Hein? Olha aí, ó. Quantos vivem do que eu costumo chamar de ministério eventual, que é aquele que acontece aos domingos, mas não se concretiza entre os domingos. Tem muita gente que vive assim, ele chega no domingo na igreja, ele é tremendo, ele faz tudo, é uma espécie de obreiro multiuso. Só que depois ele desliga e fica a semana inteira em stand-by religioso. Só liga de novo no próximo domingo. Ele vive de uma espiritualidade completamente drogada. Só quando ela chega no culto que ela experimenta picos de celestialidade, não suporta o comum. A coisa mais linda de Deus é quando Ele nos abençoa no comum, na coisa banal da vida. Quantas vezes eu vi minha mãe na cozinha fazendo arroz e chorando e falando em língua, e eu ficava pensando, o que é isso aí? Não pode nem esperar ir para o culto de noite, não dá, porque anda com Deus a todo momento. Ele está em casa, Ele abre a geladeira com a gente, Ele come com a gente, arrasta chinelo, senta no sofá, faz parte da sua vida. Ele não é um monstrinho de púlpito, Ele é o Deus que vaza e que atinge a rua. Olha os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús, andando com Jesus sem saber que é Ele, andando a pé, imagina. E quando chega lá, olha que coisa tremenda, ele vai lá, pega o pão, aí dá o pão, desaparece, eles sobem com tudo, e quando chega lá ele aparece de novo. Intimidade completa, dentro de casa, na rua, no ir e vir. É um Deus que não fica dentro de templo, é Deus do caminho, que se faz andando, que se experimenta na vida, em cada dia que você anda. É caminho. Quantos vivem do que eu costumo chamar de ministério eventual? E eu coloquei uma pergunta aí, ó. Qual tem sido a nossa agenda ministerial? Parecemos com Jesus? E o Gene Peterson narra a sua aflição numa conversa com um passageiro que viajava de avião ao seu lado, num voo pela Ásia. Em determinado momento, o homem indagou a profissão do Peterson. E ele disse, sou pastor. A reação do homem foi constrangedora. Pastor, responda-me, por favor. Por que quando me vejo perto de um monge budista tenho a sensação de estar ao lado de um santo homem de Deus, mas junto de um pastor fico com a impressão de que converso com um homem de negócios? Eu fiquei sabendo de um irmão que estava no avião, aí foi sentado do lado do indivíduo, assim, começou a conversar e disse, o senhor é crente? Não, sou pastor. A gente ri, mas Deus sabe que a gente chora por dentro. A minha geração de pastores é a pior geração de pastores da história da Assembleia de Deus no Brasil. Porque em grande parte ela é feita de meninos seduzidos com poder, que entram pelas portas dos fundos e não respeitam ninguém. Que se acham donos de tudo e de todos, protegidos dos caciques da fé. Como eu clamo para que Deus renove a minha geração de pastores. Tem uma coisa em Davi que eu quero dizer para os irmãos aqui. Davi, quando vai para a última guerra dele, está velho, aí toca a trombeta em Israel, guerra contra os filisteus. Olha que lindo. A primeira guerra que transforma Davi num ícone é justamente contra um filisteu, na verdade o filisteu. Agora a última guerra também é contra filisteus. Só que aí toca a trombeta e ele vai.
Até porque da última vez que ele não foi, deu errado, né? Ficou dando volta pelo palácio, Betseba, aí já viu. Então ele disse, agora eu vou. Só que ele está velho, irmão. No lugar do cabelo vermelho, o cabelo agora é branco. Os músculos não tem músculo, é tudo flácido. O tempo está denunciando que o guerreiro se foi. Ele quer lutar, mas não consegue mais. Mas ele vai. E a Bíblia diz que ele está no meio da guerra e de repente a Bíblia coloca uma frase: e Davi se cansou. Ponto. Você que é obreiro, assuma que você cansa. Você não é uma máquina. Pega a sua esposa um dia e vai passear, vai para o shopping. Porque tem gente que fica tão vidrado na igreja que ele cria um vício sagrado. E ele perde a vida. Davi cansou. Aí eu fico imaginando a cena, eu queria que você imaginasse comigo. Levanta a espada, abaixa a espada, Davi está cansadão. Ele coloca a espada num canto assim, encosta numa árvore para puxar um fôlego. Aí a Bíblia diz que um homem chamado Isbi-Benob, e coloca um detalhe, dos filhos do gigante, um primo distante de Golias, ele olha de longe, está com uma espada nova, ele fala assim: hoje é meu dia de sorte, os deuses da guerra conspiram a meu favor, vou virar um poema, eu vou ser o homem que matou Davi. E ele vai na direção de Davi para destruir. Aí a Bíblia diz que tem um outro indivíduo chamado Zeruia. Sabe quem é Zeruia? É um dos valentes de Davi, o tipo de homem que você não andaria. A congregação que pastor nenhum no mundo gostaria de dirigir. 400 homens endividados, amargurados, abatidos de espírito e oprimidos na caverna de Adulão. E Davi se fez chefe deles. E agora Zeruia está lá, ele dá uma olhada assim, vai na direção do rapaz e mata. E Davi nem percebeu. A cena que se segue é linda. Os valentes se unem em torno de Davi. Imagina, ele envergonhado, sem saber o que está acontecendo direito. E eles olham para Davi e dizem: nunca mais sairás conosco a peleja. Se parassem a frase aí, matavam Davi. Mas eles terminam: para que não apagues a lâmpada de Israel. Em outras palavras, Davi, você precisa entender que o guerreiro morreu, mas a lâmpada acendeu. Você não precisa mais bater. Brilha que a gente bate. Você brilha e a gente vence. Você brilha e a gente luta. A igreja genuína é isso. Obreiros com as cabeças brancas. Procura aí, se tiver algum do seu lado, são lâmpadas. Que eles brilhem e a gente brigue. Porque a igreja é a celebração de jovens e velhos sendo abençoado pela graça. Terceiro, ressurreição. A agenda gloriosa. Depois você lê na sua casa João capítulo 20, versículos 11 a 18, que aqui é lindo. Na ressurreição de Cristo, as lógicas do mundo são todas destruídas. A presença feminina, por exemplo, é maior do que a prepotência masculina. E em missões ainda é assim. Sabe o que eu acho tremendo? Em Mateus 28:10, olha o que o texto diz. Jesus ressurreto marca um encontro com seus discípulos na Galileia, no mesmo lugar que ele foi, lá no deserto. A agenda da ressurreição respeita a agenda vitoriosa do deserto. Jesus não é o Deus da contradição. Quando ele sai do deserto no poder do Espírito, ele vai para a Galileia. Quando ele ressurge, marca o encontro na Galileia. Mesmo depois de ter todo o poder, ele não vai para as agendas do poder, porque ele sabe que não é o lugar que determina o poder, mas ele, em mim, que determina todo o poder que eu tenho. Sabe o que é bonito? Eu quero dizer uma coisa para você. Se até hoje tem muita gente com machismo teológico jogando culpa nas irmãs, hoje eu vou redimir as irmãs. João capítulo 20 é tremendo. Maria está lá chorando. Irmãos, se tem mulheres que eu admiro, são essas mulheres do texto de João capítulo 20. Elas pegam o dinheirinho que tem, porque não era fácil comprar perfume, incenso e mirra como é hoje. Era tão difícil comprar que alguns frascos de perfume eram tidos como herança. Aí Jesus morreu e desceram ele do madeiro todo detonado. Já pensou nisso? Todo machucado. E colocam ele no túmulo. E elas estão em casa. Os discípulos morrendo de medo de Roma. Não querem nem sair na rua. Porque não há nada pior do que homem com medo. Mulher com medo disfarça, mas homem com medo dá na cara. Aí elas começam, sabe o que elas fazem? Elas juntam ali uns trocados e pegam incenso, perfume e mirra e vão lá para o... Irmão, olha o que essas mulheres vão fazer. Elas têm uma certeza: depois que morre há apodrecimento. Porém, enquanto nós tivermos dinheiro, o nosso Jesus não vai cheirar mal. Elas prestam um culto a um Cristo morto. Você adoraria um Cristo morto? Cristo é tudo, em tudo e em todos. O que essas mulheres aprenderam, a gente esqueceu. Jesus, escuta o que eu vou te dizer. Jesus estragou todos os velórios que ele participou. Todos. Ele trouxe de volta a vida. Até no de Lázaro, que ele chegou depois, ele trouxe de volta a vida. Ele nunca teve compromisso com a morte.
John Donne, um poeta cristão do século XVII, disse uma coisa tremenda. Ele disse assim, olha, morte, tu morrerás. Ele escreveu um poema para a morte, olha que tremendo. Ele disse, morte, tu nada mais és do que uma parábola do sono. Quando o indivíduo está dormindo, parece que está morto, principalmente alguns maridos, é ou não é? Aí vem a lógica de John Donne. John Donne escreveu o seguinte, morte, tu estás ali e eu estou no sono, mas de manhã eu acordo. Olha o que ele escreveu, portanto, morte, sei que tu nada mais és do que uma parábola do sono, tu te achas a poderosa, porém não és, e eu sei que um dia, morte, tu morrerás, e eu estarei em teu velório, olhando para ti e vivendo para sempre, com aquele que vive em mim. As mulheres vão ao túmulo, adorar o Cristo morto, levar perfume, coisa de mulher, levar perfume na casa da morte, fazer cheirar bem. Aí de repente chega lá a pedra, olha que interessante, no meio do caminho a conversa delas é a seguinte, quem é que vai tirar a pedra? Isso dá trabalho. Elas esqueceram que Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Chegou lá, o trabalho já tinha sido feito, a pedra tinha sido removida, os soldados não estavam mais lá, tudo limpo, cenário perfeito. Aí sabe o que Jesus faz? Olha para mim para você glorificar a Deus, principalmente você que é mulher. Jesus dá um presente para elas. Se a delicadeza delas me trouxe elas até mim, eu vou deixar um lembrete de delicadeza. Deixa os lençóis dobrados. Que é para matar qualquer conspiração de assalto, de crise. E para lembrar a elas, com gentileza vieram a mim. Com gentileza eu coloco com elas. O que você oferece a Deus no culto, Ele te devolve. Aí Maria fica desesperada e começa a chorar. Roubaram meu Senhor. Aí Jesus aparece e o texto bíblico é tão bonito. Ela pensou que ele fosse o jardineiro, ela acertou em cheio. Ele voltou para o jardim, o Éden é dele de novo, redimiu a mulher. Se o primeiro olhar do pecado veio de uma mulher, o primeiro olhar do ressurreto também veio de uma. Ela olhou para ele e se glorificou, entendeu que ele agora é o jardineiro de volta. A paz voltou, o deserto saiu, o jardim está de volta. E a gente pode glorificar a ele que é tudo em todos, em todas as realidades. Eu coloquei aí, a ressurreição começa a redefinir tudo, até a refeição, o extraordinário e o comum. A agenda ministerial do servo não é infectada pelo evangelho 3G, que é o de hoje, grana, glamour e gambiarra. É comum. A ressurreição de Jesus opera no comum. Olha para mim aqui, olha que coisa tremenda. Sabe qual foi a coisa que Jesus mais fez depois de ressurreto? Comer. Por isso que crente come que é uma benção, segue o mestre. Foi a coisa que Jesus mais fez, comer. Olha que tremendo, ele anda 11 quilômetros a pé, de Jerusalém até Emaús. Quando entra na casa dos discípulos, ele faz uma coisa que ninguém fazia na época. O convidado nunca tomava o pão, só quem toma o pão é o anfitrião. Mas Jesus vai lá e toma o pão, estava com fome. No que ele partiu, descobriram que era ele, não deu tempo, ele desapareceu e eles subiram a 1000. Descer 11 quilômetros é fácil, subir é triste. Mas quem sobe feliz, sobe tranquilo. Subiram a 1000. Quando chegaram lá, a gente viu ele aparece, Pai seja convosco. Sabe qual é a segunda frase? Vocês têm alguma coisa para eu comer aí? É que não deu tempo. Aí os discípulos vêm com pão e peixe. Depois ele vai lá na Galileia buscar os discípulos que desviaram e estão no barco tentando pescar e não pega nada, a noite toda, de novo, déjà vu histórico. Aí Jesus grita, vocês têm alguma coisa para eu comer aí? Só que a Bíblia diz que ele já tinha pão e peixe, só que ele queria fresco. Sabe o que Jesus está fazendo? Unindo o extraordinário e o comum. Ninguém conseguiu fazer isso. Ele acabou de vencer a morte, a coisa mais extraordinária de todos os tempos. E une isso com a comida, a coisa mais comum que todo mundo faz em todos os dias. Em outras palavras, quem está em Cristo é extraordinariamente comum. É fogo puro no domingo, mas também é na segunda. É crente aqui, é crente em casa. É uma bênção no púlpito, é uma bênção lavando roupa. Ele é extraordinariamente comum, porque ele está no Cristo, que transforma o comum em extraordinário. Nas cartas de Paulo, há 53 referências à ressurreição de Cristo. O maior missionário depois de Cristo também assumiu a mesma agenda das inversões. Paulo de rabino virou perseguido. E Paulo vai num nível tão profundo que ele imita Cristo, então faz essa série de coisas. Por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses é extraordinária. A igreja de Filipenses por si só é um protesto a tudo quanto é tipo de sociologia. A igreja olha, Filipos era uma cidade que se orgulhava de ser uma mini Roma, reproduzir Roma em tudo. Principalmente nas classes sociais. A classe da elite não se misturava com a classe dos trabalhadores e muito menos com a classe dos escravos. Aí na igreja de Filipos tem Lídia, que é vendedora de púrpura, empresária rica, classe de cima. Tem o carcereiro, que é a classe de baixo, a classe operária. Mas tem também a mulher possessa, jovem, escrava, a classe inferior. E Paulo avisa, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Uma igreja toda feita da mistura. Sabe como Paulo abre a carta? Graça e paz, do grego charis kai eirene,
Caris é graça, a palavra mais usada no mundo grego. Quando você agradecia alguém, dizia caris. Quando escrevia uma carta para alguém, abria com caris e fechava com caris. Eirene, a tradução direta do grego do shalom hebraico. A frase, a palavra mais usada e mais forte na teologia judaica. O que Paulo faz? Caris kai erene, graça e paz, remontuquírio, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pega toda a teologia grega, junta com toda a teologia judaica e coloca debaixo de Jesus. Ele é o Senhor de tudo, o Kyrios, o Cristo, aquele que manda em tudo e que manda em todos. Outra coisa linda, a ressurreição se dá na companhia de amigos que se conhecem pelo nome. Não foi uma exibição impessoal feita diante das multidões. Ela foi vivenciada numa rede de contatos pessoais. Avisem aos meus irmãos, avisem a Pedro. Se nós só seremos líderes que vivem em Cristo quando compreendermos o alcance da ressurreição. Qual que é? Ter uma palavra que desafia a morte. Traduzindo tudo isso que eu disse até aqui, se Cristo é tudo na sua liderança, você abre mão da agenda do poder, você assume a agenda do servo e entende que depois da ressurreição de Cristo, foi fechada a porta da morte, e você tem uma palavra capaz de ministrar vida para essa geração, para essa igreja e para essa espiritualidade morta. Nosso problema, irmão, sabe qual é? Que a nossa agenda ministerial hoje ainda é seduzida e infectada pelos movimentos de fora. Teve um pastor nos Estados Unidos, que ele chegou um dia, uma terça-feira, estava injuriado com a igreja. Eu não sei você que é pastor, você já passou por isso. Se não passou, vai passar. Tem dia que você fica na síndrome de Moisés, não suporta mais o povo. Aí ele pegou uma terça-feira de tarde, umas 4 horas da tarde, foi sozinho para dentro da igreja e começou a orar. E no que ele começou a orar, ele começou a esbravejar com Deus. E ele dizia assim, andando sozinho, assim, no meio do corredor, os bancos tudo vazio. E ele assim no meio do corredor dizendo, Deus, quero mais saber desse povo não. Esse povo aí, Senhor, o povo é terrível. Eu passo a semana inteira orando para preparar uma mensagem, eu prego, o povo não está nem aí. Vem um indivíduo qualquer e prega um enlatado e o povo vai ao delírio. Que povo é esse, Deus? Quero mais saber desse povo não, estou cansado. E começou a esbravejar. E ficou andando para lá e para cá no corredor. Até que ele parou no meio da igreja, olhou para cima e disse, o senhor não vai falar nada não? E ele disse quando Deus falou tão forte, que a sensação dele foi de desmaio. Deus perguntou para ele, está cansado da minha igreja? Você está cansado da minha igreja? Disse tolo. Então devolve para mim. Senta lá e vai me servir por amor. Ela não é sua, é minha. Eu quero terminar a minha participação nesse seminário com uma palavra só para você. A igreja é de Deus. Nós precisamos restaurar o nosso amor pela igreja. A igreja não é um grupo de pessoas que a gente vem aqui para espancar a noiva de Cristo. A igreja não é um grupo de pessoas que foram achadas catada a laço. A igreja é povo especial de Deus que Ele ama, que Ele abraça, que Ele restaura. Nós estamos aqui porque fomos levantados por Deus para servir a igreja e não ela a nós. Só assim Cristo estará acima de tudo na nossa liderança. Se coloque de pé, por favor. Eu estava lendo a história de um pastor que eu achei tão tocante. 2 pastores nos Estados Unidos são fundadores de uma igreja muito grande no mundo hoje. Eles saíram do seminário ainda jovens, fundaram a igreja juntos, trabalharam 40 anos na igreja juntos. E eles tinham uma coisa entre eles, eles gostavam de pegar um barquinho à vela e velejar, e ficavam lá no meio do mar durante um certo tempo, e ali Deus dava mensagens a eles para ministrar a igreja. Depois de 40 anos de ministério servindo juntos, um deles adoeceu de câncer, estava no hospital já nas últimas, e seu amigo, companheiro da vida toda, foi lá. Quando chegou lá, ficou em pé olhando para o seu amigo no leito, chorando muito. E aquele pastor no leito olhou para ele e falou assim, olha, eu sei que eu vou partir, e você ainda está forte, ainda vai suportar um bom tempo diante da igreja. Eu quero te dar só um presente. E o amigo fala, não precisa não, a sua vida para mim foi um grande presente, não precisa de presente. Ele disse, não, mas eu insisto. E com muito esforço, ele pegou ao lado da escrivaninha que tinha na mesa, pegou uma caixinha de presente, cuidadosamente embrulhada, e entregou para o pastor. O pastor abre a caixa, tem uma bússola dentro, e para quem veleja, a bússola é tudo. Amarrado à bússola tem um bilhetinho, onde o pastor escreveu,
mantenha o curso. Deus está falando para você aqui hoje, mantenha o curso. Não é a sociedade que dita a teologia da igreja, é a palavra, porque ela é nossa bússola. Mantenha o curso. Não é o século que dita o que a igreja faz, não é a mídia que dita o que a igreja faz. Não meça o retorno do seu ministério pelo aplauso da multidão, porque a mesma multidão que te grita e te abençoa hoje te mata amanhã sem dó nem piedade. O que a multidão mais ama é ver um herói cair. Agarre aos pés de Jesus. Você é filho amado de Deus. É pelo que você é, não pelo que você faz. É pelo que o Espírito quer fazer em você, não pelo que você acha que pode fazer pelas suas forças. Nós só estamos aqui essa noite porque o Espírito, em sua imensa generosidade, lembrou da gente. Em muitos lugares do mundo a igreja já perdeu sua vocação, sua identidade. Eu estava agora, semana passada, em Amsterdã. Estive numa igreja que já foi igreja e que hoje é um bar. Se Deus retirar sua glória, não sobra nada disso aqui, só bancos. Se Deus tirar a glória dele da minha vida, só sobra conteúdo vazio, que você pode adquirir lendo qualquer livro. Uma mente sem glória é uma mente pobre. Tudo que precisamos aqui hoje é de glória de Deus, unção, piedade, adoração, teologia e chamas. Que hoje você sai daqui sentindo o coração arder, abraçando Jesus, aquele que renunciou às agendas do poder. Eu queria pedir que você abraçasse o irmão ao seu lado e orasse com ele. Peça para o Espírito Santo fazer uma coisa nova no seu ministério hoje. Para o Espírito Santo desenvolver em você uma consciência de que não existe ministério que esteja trabalhando só com poder. Ministério genuíno trabalha com graça, trabalha com vida, trabalha com piedade, trabalha com louvor, com adoração, com a restauração da cruz. Ah, Deus soberano, Senhor da nossa vida e do nosso ministério, eleva-nos hoje a um nível mais profundo contigo, Pai. Uma teologia genuína, verdadeira, cristocêntrica, marcada pela cruz, que não se curva diante da fama, diante das vitrines, das seduções do mundo, Pai, mas que te ama, te adora e se quebra diante de ti. Seja entronizado no nosso meio e adorado, 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 adorado pelo que és, porque nos ama como somos.